Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Quem não lembra, Orkut é tipo um Facebook, né? A versão antiga do Homem das Cavernas do Facebook. MSN é o Zap Zap antigo, né? E com essa música incrível a gente começa mais uma aula do quê? Né? Da nossa matemática em partes, né, gente? Então a gente vai hoje começar o estudo dos números complexos. Para quem percebeu, eu cortei o cabelinho, né? Tava muito feio, agora eu cortei cabelo, continuo feio, mas de cabelo cortado, né? Então vamos lá, vamos seguir com a aula aí. A primeira parte, o que nós vamos fazer? A iniciação dos números complexos, né? Vamos ver o que é o número complexo. Vem comigo, toca a vinheta, Ulisses. Então vamos lá, galera, começando a nossa aula. Olha só, considere a equação de segundo grau, x² menos 2x mais 2 igual a 0, certo? O que a galera faz? Vamos aplicar Bhaskara. Então vamos lá, né? Começamos aqui com, vamos passar um divisor, vamos passar um divisor de água. Começa com o delta, b² menos 4ac, né? E aí o cara todo feliz vai lá, vai colocar, menos 2² menos 4 vezes o 1 vezes o 2. Até aqui tudo tranquilo. Então a gente vai ter 4 menos o 8, e aí a gente chega que o delta é igual a menos 4. Aí o camarada que já está acostumado com Bhaskara vai dizer, raiz negativa não tem raiz. Não tem raiz real, certo? Conjunto dos numerais não tem nenhum número ali que vai ter ao quadrado de menos 4, isso é fato. Mas enfim, aí, né, a galera foi pensando ali, olha, em 1777, os caras pensaram, olha, mas é o seguinte, né, vamos pegar aqui, vamos tentar continuar a Bhaskara. Então, sei lá, você tem menos b, mais ou menos a raiz do delta, raiz do delta, dividido por 2a, tudo bem? Então, você pega aí 2, mais ou menos a raiz de menos 4, sobre 2 vezes o 1. O cara pensou, olha, cara, tudo bem, raiz de número negativo, né, é uma coisa incômoda e tal. Mas, nota só, todos os números negativos acabam se reduzindo a um número só na multiplicação, menos 1. Por exemplo, menos 4 é 4 vezes menos 1. Menos 7 é 7 vezes menos 1. Menos raiz de 3 é raiz de 3 vezes menos 1. Então os caras pensaram, então o problema é o seguinte, né, bicho? Se eu colocar aqui 4 vezes menos 1, né? O meu problema aqui se reduz a eu trabalhar com essa raiz de menos 1. Por quê? Porque olha só, quando a gente tem essa... Vamos botar aqui isso aqui ficou muito feio, vamos colocar aqui. Nossa Senhora. Aqui. Agora sim. A gente vai colocar, x igual 2... mais ou menos. Gente, esse 4 aqui, a raiz dele tem. A raiz de 4 é 2. Então, a gente coloca a raiz de 2 aqui, menos 1 dividido por 2. Tudo bem? Bom, e aí, a gente pode ainda expandir isso aqui, colocar o 2 em evidência. Tudo bem? Então, você fica com 1 mais ou menos raiz de menos 1 dividido por 2. E aí, você pode, simplificar esse 2 com esse 2, porque está multiplicando tudo que tem em cima. E você fica com x é igual a 1 mais ou menos raiz de menos 1. Então, né, qualquer que fosse o número, você conseguiria basicamente decompor o cara ali, ou, enfim, separar como uma multiplicação do número módulo dele vezes o menos 1, certo? E aí o problema residia em você lidar com a raiz de menos 1. Então, olha, em 1777 falou o seguinte, olha, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, já que isso, né, é uma coisa que incomoda a gente, vamos chamar isso aqui de uma unidade imaginária, de um i, representado pela letra i. Então, se a gente resolver com i, né, então a gente está aqui nesse ponto aqui, mas vamos voltar para esse ponto aqui. Nesse caso, a minha raiz seria 1 mais ou menos i. Mas, cara, olha, assumindo isso, vamos ver o que isso aqui vai dar. Em geral, matemática pura, a gente trabalha sem pensar que aplicações isso vai ter no futuro ou não, mas simplesmente pela matemática em si e pelo desenvolvimento dela.
E aí, muitas pessoas, não, beleza, então a gente está meio que expandindo os números, mas como é que a gente vai fazer isso? Aí um cara muito esperto chamado Gauss, em 1800, disse o seguinte, olha, vamos formalizar isso aí, certo? O que a gente vai fazer? A gente tem uns números reais, mas a gente também tem números que vão vir acompanhado, né, com a raiz de menos 1, certo? Sei lá, 2 raiz de menos 1, 3 raiz de menos 1, raiz de 3 vezes raiz de menos 1, enfim, sempre vai ser acompanhado por menos 1. Então o cara pensou, então vamos fazer assim, ó, vamos escrever um número complexo sempre como sendo A mais BI, onde, né, a gente tem uma partezinha aqui que vai ser um número real simples e a gente vai ter um número aqui que vai estar sempre acompanhando a parte imaginária, tudo bem? E aí o que se criou? Se criou então a parte real do número, né, que é esse Azinho, e se criou esse Bzinho aqui que a gente chama parte imaginária do número. Aí Gauss pensou, bom, se cada número complexo eu preciso de 2 entradas, né, uma real e uma imaginária, eu posso pensar isso aqui como sendo o meu ponto AB, certo? A significa a minha parte real e B a minha parte imaginária. Certo? Nota, o B é o cara que acompanha o I também, portanto o B também é um número real. Tudo bem? Deixa eu tirar isso aqui. Ó, o B, ele é um número real que representa a parte imaginária, mas ainda assim A e B são números reais. Então o que os caras pensaram? Olha, a gente vai chamar esse eixo aqui, né? O Gauss pensou, ó, no eixo real, isso aqui é eixo imaginário. E o que a gente vai fazer? Por exemplo, esse número A mais BI, a gente transformou num ponto A e B. E A e B, no sistema cartesiano, a gente sabe localizar, né? Então, o que a gente faz? Ó, se a gente tem um ponto A e B aqui, significa que ele tem uma coordenada aqui no eixo real de A, e aqui ele tem uma coordenada real, uma coordenada imaginária B. Tudo bem? Portanto, todo número acaba sendo escrito como sendo A mais BI. Aí você pode dizer, mas quem que é o I nesse contexto todo, né? Se você pegar e analisar o número 0, vamos escrever aqui, 0, 1, né? Se você analisar, ele vai ser 0 mais 1 vezes I. Quanto que dá 0 mais 1 vezes I? Dá I. Então, o que a gente sabe? Olha só que coisa legal, ó. Que o ponto 0 e 1 nada mais é do que o número complexo I. Tudo bem? E o que é importante nisso tudo, né? O importante vai ser a padronização que a gente tem. Se o I é raiz quadrada de menos 1, quando a gente faz I ao quadrado, a gente vai subentender que o I ao quadrado seja menos 1. Tudo bem? Então vamos lá, forma algébrica de um número complexo. Por que a forma algébrica? Porque depois, mais tarde, a gente vai ver a forma trigonométrica do número complexo. Tudo bem? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o número Z, ele vai ser sempre assim, ó, A mais B. Tudo bem? Então, a gente tem o quê, né? A gente tem essa partezinha aqui, que a gente já viu que é a parte real, né? E a gente tem essa partezinha aqui, que a gente viu que é a parte imaginária do número, certo? Opa, imaginária. Então, como que a gente representa isso? A gente vai dizer assim, ó, o A a gente chama de parte real do número complexo Z. E o B a gente vai chamar de parte imaginária do Z, certo? Nota que o B é só o cara que está na frente do I. Vou repetir isso aí. Tudo bem? O que a gente ganha, gente? Então, vou fazer um resumão bem rápido aqui da história dos números. Os caras começaram a contar os números, certo? E criaram os números naturais, né? 1, 2, 3, 4, aí o 0 levou um tempão depois para ser criado e tal, mas enfim, 1, 2, 3, 4. Aí os caras começaram a perceber do tipo, olha, se tem 1, né, tem 3 e perde 1, você fica com 2. Mas se você tem 1 e perde 3, você fica devendo 2. Então o que a gente fez? A gente pegou, ó, o conjunto dos números naturais, vamos colocar bem bonitinho aqui, e aumentou um pouquinho eles e colocou o seguinte, olha, tudo bem, se a gente tem o 1, agora a gente vai ter o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim sucessivamente. E aí a gente criou o conjunto dos números inteiros, certo?
Aí beleza, aí as pessoas, mas se eu tiver 2 laranjas e divido para 3 pessoas, não vai dar um número inteiro. Então, o que se criou? De novo, aumentou esse conjunto aqui, aumentaram, e a gente criou o conjunto dos números. Quais são os números que trabalham com forma de fração? São os números racionais, tudo bem? Racionais, aí a galera sossegou, falou, pô, tá tudo beleza, racionais, pode ser escrito como a razão de 2 inteiros, os pitagóricos estavam lá todos felizes, os números governam o mundo e tal. Até que alguém chegou e disse assim, mas se um quadrado tem lado 1, como é que é a diagonal dele? E o cara mostrou que esse número não podia ser escrito como sendo uma fração de 2 inteiros. E aí demonstrou que existiam outros números além dos números racionais. Né? Era um conjunto disjunto, ou seja, ele não englobava os outros números, né? E era um conjunto que a gente chama dos números irracionais. Eu vou colocar esse símbolo aqui, não tem muito um símbolo para os números irracionais, mas eu vou usar esse aqui, tudo bem? Aqui, gente, tudo isso aqui, reunindo todos esses caras aqui, aí os caras ficaram muito consistentes, né? Até um tempo atrás, 1700 por aí, e a galera chamou isso aqui de números reais e estava todo mundo feliz, todo mundo contente. Temos todos os números, até que começou a aparecer essa coisa do raiz menos 1. Aí, como a gente viu, Gauss, Euler, primeiro, depois Gauss, pensaram o seguinte, olha, vamos aumentar isso aí, e fizeram essa unidade imaginária. Com isso, eles pegaram esse conjunto aqui, aumentaram ainda mais, tudo bem? Aumentaram tudo isso e criaram o quê? Os números agora complexos. Aí você pode pensar, mas você colocou todos os reais dentro do complexo? Claro. Se a parte imaginária é 0, você tem todos os números reais. Por exemplo, quem que seria o número 3? O número 3 é 3 mais 0i, né? Nota que ele também pode ser visto como um número complexo. Então, o que a gente fez? Ampliou esse conjunto numérico, que era o conjunto dos números reais. Tudo bem? Bom, o que a gente sabe agora? A gente tem o seguinte, né? Como vai misturar um pouco essas coisas, as questões, elas costumam abordar a seguinte nomenclatura. Um número é real, o número é imaginário puro, tá? O que isso significa para a gente, gente? Se a gente está trabalhando com os complexos e o cara diz assim, olha, Z é um número real, né? O que a gente vai entender? A gente vai entender, isso aqui é uma objetiva, a gente vai entender que a parte imaginária do número Z é 0. Ou seja, tudo que tiver junto com o i multiplicando o i tem que ser igual a 0. Né? Bom, agora se ele disser que Z é um número, certo? Imaginário puro, não, se é imaginário pode ser a mescla dos dois, né? Mas se ele disser que é imaginário puro, né, novamente a gente tem uma bicondicional aqui, que implica o quê? Que a parte real do Z é 0. Então isso vai ter bastante exercício que vai abordar isso aqui, então fiquem ligados. Se o número é real, a parte imaginária é 0. Se o número é imaginário puro, a parte real aqui é 0. Tudo bem? Então vamos lá, seguindo em frente. Bom, e aí, um outro tipo de abordagem que se tem, que envolve fenômenos periódicos, que é uma coisa que se repete em um determinado período, são as potências do i. Como assim, né? Vamos pegar e completar aqui o quadrinho comigo. Ó. I elevado a 0, a gente continua definindo como 1, certo? Qualquer número elevado a 0 dá 1, tal. Agora, se a gente fizer i elevado a 1, a gente tem o i, certo? É ele mesmo. Se a gente fizer o i ao quadrado, a gente viu no começo da aula que isso aqui resulta em menos 1, né? Bom, e se a gente fizer i ao cubo é i vezes i ao quadrado, né? Isso aqui a gente viu ali em cima que é menos 1, então i vezes menos 1 é menos i. Bom, agora quando eu vou fazer i na quarta, gente, i na quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado, certo? Isso aqui eu sei que é menos 1, isso aqui que eu sei que é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Então nota, ó, que eu comecei a repetir. Por quê? Porque i na quinta
é a mesma coisa que I na quarta vezes I. Mas I na quarta, eu sei que é 1. Então, 1 vezes I é I. De novo, não está repetindo. Se eu fizer I na sexta, que é, sei lá, você pode pensar de diversas formas aqui, mas você pode pensar que é I na quarta vezes I ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 1, novamente, repetindo o que a gente tem aqui. E se a gente pensar o I na sétima, você tem I na quarta, que é 1 vezes I na terceira, né? Dá 1 vezes I na terceira, que a gente sabe que é menos I. Então, acaba se repetindo. Portanto, se você quiser saber aqui o I na 8, o I na 9, o I na 10 e o I na 11, você não precisa ficar calculando, porque eles vão se repetir, certo? Então, você vai ter 1, I, menos 1, menos I. E assim sucessivamente. E aí vem a pergunta, bom, mas tudo bem, se eu quiser, sei lá, saber quanto que é I na 713, como é que eu vou saber se isso vai ser 1, se vai ser I, se vai ser menos 1, se vai ser menos I? Bom, gente, se a gente analisar os expoentes, né? Olha só, deixa eu trocar a caneta de cor aqui, deixa eu pegar a vermelha, né? Olha esse expoente aqui, é 0, 4 e 8. 0, 4, 8, 12, né? O que são esses caras? São os números que são divisíveis por 4, tudo bem? Se a gente pegar o 1, o 5, o 9, né? É 4 mais 1, é 8 mais 1, é 0 mais 1, ou seja, são os múltiplos do 4 mais 1, aqueles que deixam o resto 1 na divisão por 4. Se eu pegar o 2, o 6, o 10, né, vamos botar aqui é resto 0, aqui é resto 1, aqui são resto, quando deixa o número, deixa resto 2 na divisão por 4. E por último, esse aqui são números que deixam resto 3 na divisão por 4. Então, o que eu tenho que ver? O resto da divisão. Portanto, quando eu pegar o 713, né, e dividir por 4, vai uma dica aí para você. Um número é divisível por 4 se os dois números, os últimos algarismos, formam um número divisível por 4. Então, você nem precisa analisar o 7. Basicamente, o que você tem que fazer é 13 dividido por 4, mas isso aí vai de qualquer um. Se você quiser dividir 713, vai dar a mesma coisa, tá? Então, eu vou pegar só o 13 aqui e vou dividir por 4. Vai dar 3, 3 vezes 4, 12, dá resto 1. Então, significa que I na 713 é a mesma coisa que I na 1. Viu que fácil? Quanto que dá isso aqui? Daí. Agora, vamos lá. A gente tem um exemplinho aqui para finalizar a nossa aula, que diz assim, ó, calcular I na 103 e I na 816. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, basicamente, se você quiser dividir o 103 por 4, né, ou 0,3 por 4, tanto faz, e o 816, vamos dividir por 4, tá? Aqui você vai ter 2 dá 8, sobra 2, 23, dá 5, 5 vezes 4, 20, sobram 3, certo? Então, I na 103 é a mesma coisa que I na 3, e I na 3 está aqui, a gente sabe que é menos I. Tudo bem? Agora, vamos ver o I na 816. Você divide por 2, dá 8, dá 0, né? Você coloca 1. Agora aqui dá para dividir, 1 dividido por 4 dá para dividir, o quociente é 0, 0 vezes 4 dá 0, dá resto 1. E 16 dividido por 4 dá 4. E aí vai dar resto 0. Opa, resto 0, está aqui. Então, I na 816 é a mesma coisa que o I na 0, e o I na 0 é 1. Agora, gente, para finalizar a nossa aula, né, o que a gente tem? Vamos supor que a gente tem um número complexo Z1, sei lá, A mais BI, e a gente tem um número Z2 igual a C mais DI. Tudo bem? O que significa eu dizer que o Z1 é igual ao Z2? Gente, é muito simples. Se você tem dois números complexos que são iguais, significa que a parte real de as partes reais dos números são iguais e as partes imaginárias são iguais. Como assim, professor? Quem é a parte aqui real? É o A, aqui é o C. Então, o A tem que ser igual ao C. Além disso, vamos botar com outra cor aqui, a parte imaginária aqui, que é o B, e aqui é o D, também tem que ser igual, ou seja, B é igual a D. Então,
Se você tem uma igualdade, significa que as partes reais são iguais e as partes imaginárias também são iguais. Simples, muito simples, mais fácil que andar para frente, certo? Bom, como aplicar isso? Deixa eu até deixar na caneta vermelha aqui para ressaltar mais. Olha só esse exemplinho para a gente finalizar a aula, né? Determinar A e B para que Z1 seja igual a Z2. Então, novamente, você pergunta, bom, quem que é a parte real do Z1? A parte real do Z1 é A mais B. Quem que é a parte real do Z2? É o 4. Então, o que eu sei? Eu sei que A mais B é 4. Agora, quem que é a parte imaginária? Vamos pegar uma outra cor aqui, o amarelo. Amarelo caganeiro aí. Ó, parte imaginária aqui é o menos 2, só o menos 2, tá? Não é o I. A parte imaginária é só quem vem multiplicando o I. E a parte imaginária aqui é o A menos B. Ou seja, a gente sabe que A menos B é igual a menos 2. O que a gente tem aqui, né? A gente tem duas expressões que devem ser satisfeitas simultaneamente. O que é isso? O que é isso? Isso é um sistema, né? Um sisteminha, tranquilo para a gente resolver. Passa a régua, mais B menos B dá 0. A mais A gente tem 2A e 4 menos 2, 2. Portanto, o A vai ser 2 dividido por 2, a operação inversa, que é 1. Tudo bem? Bom, e o B? O B você pode escolher qualquer uma equação. Vou escolher essa aqui, ó. A mais B é 4, mas eu já sei que o A é 1, certo? Operação inversa aqui, então B vai ser 4 menos 1, portanto, B é igual a 3. Então, gente, o que a gente sabe? Ó? Que o A é igual a 1 e o B é igual a 3, e isso finaliza. Errou! Porcaria, tem mais um ainda. Para terminar a aula de hoje... Para terminar, agora de verdade, para terminar a aula de hoje, a gente tem números complexos opostos e conjugados. A gente vai usar ele mais o conjugado, tá? O conjugado é muito importante no estudo dos números complexos, tá? Mas a gente precisa saber bem, ou seja, o que é um número oposto, o que é um número conjugado. Gente, o oposto, vamos botar até de outra cor aqui, vou botar vermelho. O número oposto é o número menos Z. O que é um número menos Z? É o oposto da parte real e o oposto da parte imaginária. Troquei o sinal do A e do B, tá? Em termos bem básicos. Ele é basicamente o negativo de um número, certo? Bom, mas qual é a diferença? Bom, a diferença é o seguinte, se você quer saber quem que é o conjugado ele tem um detalhe que a gente vai entender melhor no decorrer do estudo dos números complexos, que ele troca o sinal também, mas só, olhando aqui no meu olho, ó, só da parte imaginária. Repete comigo, o conjugado só troca a parte imaginária do número. Então ele vai ser o quê? A menos B. Então o oposto troca os dois, o conjugado só troca a parte imaginária do número, certo? Então, deixando bem claro aqui, isso aqui é o oposto, porque eu troquei o sinal dos dois, e isso aqui é o meu conjugado, porque eu troquei só a parte imaginária. Opa, aqui faltou um negócio, deixa eu complementar. O conjugado, gente, a gente coloca essa barrinha em cima, ó. Então, quando você vê um número complexo com uma barrinha em cima, significa que ele está se referindo ao conjugado daquele número e não necessariamente ao número. Tudo bem, gente? Assim a gente termina aí, né, basicamente o nosso conteúdo. Só vamos ver aqui um exemplinho muito básico disso. Vamos supor que a gente tem aqui um número Z, sei lá, 3 mais 4i. Então, quando a gente pega o oposto de Z, é menos 3 menos 4i. E se você quer saber o conjugado de Z, é 3 menos 4i. Nota, a real manteve, a parte imaginária que foi invertida. Da mesma forma, se você tem, sei lá, Z igual a 3i, certo? O menos Z é menos 3i e o Z barra, o Z conjugado, também é menos 3i, porque nota que eu tenho que trocar a parte imaginária. Então, nesse caso, aconteceu de o oposto ser igual ao conjugado, mas isso nem sempre é verdade. Tudo bem, galera? Por hoje era isso. Espero vocês na próxima aula. Um abração e vejo vocês lá. Até mais, gente. Tchau, tchau.